Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Hoje, 29 de setembro de 2025, segunda-feira, eu quero aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. O nosso texto é Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? O contexto de Apocalipse capítulo 20, ele está aí dentro da visão que João tem, do versículo 1 ao 6, ele vai estar apresentando assim a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Portanto, o reino milenial, Satanás preso aí por 1000 anos, tá certo? Do versículo 7 ao 10, o Satanás vai ser solto por um período de tempo e vai ser derrotado por Cristo, que é a derrota final, a batalha do Armagedon, tá certo? E do versículo 11 ao 15, ele trata especificamente do juízo final. Estou aqui com o versículo 15, que traz essa mensagem de que se alguém não é achado escrito no livro da vida, está condenado. Mas vamos aqui ao texto, pensar sobre essa verdade da Escritura Sagrada. Apocalipse é um livro de símbolos, né? Tem essas alegorias, mas que retratam uma realidade do reino de Deus. Vamos aprender aqui um pouco com a Escritura. O versículo 15 começa dizendo assim: E se alguém não foi achado escrito no livro da vida? Olha, o livro da vida, ele é um assunto assim indelével em toda a Bíblia. Ou seja, é um assunto que não pode ser destruído, ele é permanente, uma coisa indelével. Estou dizendo para você até compreender e saber isso mesmo, que a questão do livro da vida, ele está em toda a Bíblia, ele é um assunto permanente que não pode ser destruído, ele é verdadeiro. Amém? Deixa eu citar aqui Êxodo capítulo 32, versículo 32 e 33, que Moisés diz assim: Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do livro que tens escrito. E aí o 33 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então o livro da vida, ele é um assunto tratado desde o princípio. Portanto, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela vai se completando um livro ao outro, o testamento ao outro, porque a Bíblia é toda, é de Gênesis a Apocalipse, tá certo? E depois Jesus vai tratar desse tema também lá em Lucas 10, 20, quando ele manda os discípulos de 2 em 2, que eles voltam e tal, contando ali aquela vantagem que os demônios lhe submetem. Aí Jesus dá uma resposta para ele em Lucas 10, 20, dizendo assim: Não vos alegrais porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos, porém, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Amém? Esse negócio de impor mão, expulsar demônio, até no terreiro de macumba expulsa demônio. Um demônio mais forte expulsa o mais fraco. Tá certo? Agora, graça, vida eterna, salvação só em Cristo. Amém? Portanto, amado, esse assunto é muito interessante. O capítulo 20, do versículo 11 ao 15, trata dessa questão do juízo final, do julgamento final, e vai dizer que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, o texto vai afirmar: esses foram lançados. Assim, lançado, essa expressão, ela caracteriza, assim, uma condenação eterna. Você lançou alguém na prisão, né? Lá em El Salvador, se entrar na prisão lá, não sai mais nunca, só para ser enterrado. Então, assim, esse foi lançado, não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado. Quando ele diz lançado para dentro, isso dá uma ideia de prisão para sempre. Amém? É importante você pensar isso, querido. Há uma prisão eterna, há uma condenação eterna, há uma separação eterna de Deus. Então, lançado para dentro, passa exatamente essa ideia de uma prisão eterna.
E o versículo encerra dizendo assim: para dentro do lago de fogo. Olha, essa simbologia do lago de fogo é apenas para nós entendermos o sofrimento que é viver eternamente separado de Deus. Tente imaginar um lago pegando fogo, né? Vamos dizer que seja de enxofre, né? E você dentro. É sofrimento. Então, é apenas esse lago de fogo aqui, é apenas essa simbologia para demonstrar, para apresentar a humanidade. A palavra de Deus ela é para isso, para que a humanidade pense em Deus e se volte para Ele. Porque aqui é apenas para determinar quão grande será esse sofrimento para os não salvos, eternamente separados de Deus. Amém? Portanto, estou trazendo essa reflexão bem breve para você. É importante pensar sobre isso. Cristo separa um dos outros dessa forma, não por ser mal, isso aqui eu vou condenar esse, salvar esse, não. Ele veio para que todos sejam salvos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que é importante, é salutar a gente compreender. O ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, está escrito que o homem foi feito, o homem e a mulher feita à imagem e semelhança de Deus, e macho e fêmea, aí mata um assunto, são tantos assuntos num versículo só, né, que você vai aprendendo. Então, criado à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, macho e fêmea, e foi criado para viver eternamente, porque tem a imagem e semelhança de Deus. Deus plantou a eternidade dentro do ser humano. Por isso é que as pessoas não querem morrer. Quer morrer? Não, que é isso, que vai ser essa? Não. É porque a eternidade está dentro de você. Agora, entenda isso, foi criado em imagem e semelhança de Deus para viver eternamente. Agora tem um detalhe, você vai viver eternamente depois da queda de Adão, que está no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 ao 14, você vai encontrar a queda de Adão e Eva, e essa queda, ela trouxe para a humanidade a separação. A humanidade está separada de Deus. E Cristo veio restaurar, reconciliar a criação consigo mesmo, porque Cristo é Deus. É importante entender isso, é salutar pensar nisso, assim, é inteligente, meu amigo, pensar nisso. Assim, se você não busca entender Deus, e você não busca ter uma fé em Deus, você está sendo desinteligente, para não dizer outra coisa, tá certo? Então, assim, quando Cristo ele vem, ele restaura, ele reconcilia a criação com Deus. Agora, tem um detalhe, é através da fé exclusiva em Jesus Cristo, a Bíblia toda está cheia. O próprio livro de Gênesis que eu li para você nesse instante, em Gênesis, no 32, 32, 33, que diz: aquele que pecar contra mim, eu risco do nome do livro da vida. Posição. Ali é porque a criação criada em imagem de Deus, semelhança de Deus, mas quem pecar contra Deus está arriscado do livro da vida. E a queda de Adão separou a humanidade de Deus. Você precisa saber disso. Essa verdade bíblica que eu estou dizendo para você aqui. Criado em imagem e semelhança, no capítulo 3 de Gênesis, peca, Adão e Eva caem, separa de Deus. Cristo reconciliou. Amém? Isso é pela fé. Não é por você ser religioso, não é por você ser batizado, não é por você dar dízimo, não é por você vir ao culto todo dia, não é por você fazer milagre ou receber milagre. Não, isso é bônus que Deus dá. Não tem os bônus, né? Isso é bônus, porque o princípio da palavra de Deus é o homem em comunhão com Deus e vivendo bem. O paraíso era uma beleza, né? Tinha de tudo. Até Eva devia ser show, né? Porque Adão, quando viu Eva, ele deve ter arregalado os olhos, de opa, que coisa linda, criada de mim mesmo, tirada de mim mesmo. Você precisa entender isso, querido. Eu falo assim, às vezes você acha que é engraçado, mas é sério, tá certo? Eu não quero ser aqui aquele encasmurrado que fala com a cara feia, que pensando que cara feia. Cara feia é fome, rapaz. Quem está com Jesus tem que estar alegre, tá certo? Então entenda isso. Quem não for encontrado no livro da vida, no juízo final, será separado eternamente de Deus. E o tempo de crer em Cristo, o tempo de escrever seu nome no livro da vida, é hoje, é crendo em Jesus Cristo. Paulo,
era um fariseu, matador de crente, e quando ele se converte, olha o que Paulo escreve. 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 18 e 19, Paulo diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso aqui é Paulo convertido. Ele deixou de ser fariseu, passou a ser crente em Jesus Cristo. É tanto que ele era Saulo de Tarso e passou a ser chamado Paulo de Tarso, o pregador da palavra. O perseguidor passou a ser pregador. Isso é gracioso. Olha, não fique contra Deus, não. Você está perseguindo a Deus. E que o Senhor fale contigo como Ele falou com Paulo e falou comigo também. Porque quem se converte, porque Deus falou o coração, a gente entendeu. Cada um na sua proporção de compreensão. E eu louvo a Deus porque eu entendi. E o desejo do meu coração é que você entenda, que você crê em Cristo, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida e você tenha a vida eterna com Deus e não no lago de fogo junto com Satanás e seus anjos que já estão condenados desde a queda, porque anjo não se reconcilia mais. Quem se reconcilia é o ser humano, enquanto está vivo. Depois que morre, meu irmão, vem o juízo e aí não tem mais jeito. É hoje. Amém? A palavra de Deus é verdade. Tem as pessoas, tem os negadores da palavra de Deus nesse momento, hoje em dia, desde sempre. Começou com o gnosticismo e hoje vem aí pelo cristianismo progressista, que é apenas uma versão nova do gnosticismo, tá certo? Negando Jesus. Você tenha cuidado, tenha a sua fé em Cristo, que isso é o suficiente. Amém? Porque quando você crê essa experiência de fé com Cristo, você vai mudar. Você vai amar, você vai deixar de matar, você não vai mentir, você não vai adulterar, porque você entendeu a verdade. E você não vai fazer isso para tentar ser salvo. Você vai fazer porque você entendeu que agora é salvo, porque você entendeu que por essa fé, essa fé em Jesus, você está reconciliado com o Pai, e a vida eterna com o Pai foi lhe entregue e a mim entregue também a tantos quanto creio em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Existe o livro da vida e existe o livro da condenação. Porque o texto diz aqui, de 11 a 15 de Apocalipse, diz, no capítulo 20, diz que foram abertos livros e outros livros e o livro da vida. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, condenação eterna. É só para você ter uma ideia do sofrimento eterno, da separação de Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Deus te deu a boa segunda-feira. Deus abençoe o Brasil. E o Senhor Jesus nos liberte da mão desse governo socialista, marxista, progressista, comunista. E o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.